Esse é o Giro do Agro, seu programa aqui semanal com as principais notícias do agro brasileiro e também do mundo. Porque aqui não é só o Brasil não, mas o Brasil é o melhor. Quiçá do universo. Quiçá do universo. Então aqui você vai encontrar as principais notícias aí dessa semana. Esse programa está sendo gravado na sexta e vai ao ar ao domingo aqui no programa UVP Agro. Por exemplo, hoje temos as notícias a respeito do que? Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos. Isso aí todo mundo sabe, aí, isso aí tá na mídia geral. Só que qual que é o impacto disso para o agro brasileiro e como que o negacionismo climático que o Trump faz vai beneficiar e muito aí se seguir da forma com que os especialistas dizem. Vamos trazer isso aqui no programa. Também temos a arroba do boi aí. Será que a estabilidade chegou? A gente viu algumas cotações, vamos trazer aqui para vocês. Pode ser que as principais praças aí do Brasil tenham estabilizado o preço. A gente vai trazer aqui para você. Também outra notícia, Banco Central é agro, isso mesmo. O índice de commodities ali do Banco Central brasileiro subiu 4,81%, 61% em outubro, de setembro. É 80, eu falei errado porque o número, a letra tá pequenininha aqui na minha frente, não tô nem lendo. Aí fica difícil. Porra, tá difícil. O programa é assim. Também temos aí, o recorde do Brasil, né, no histórico de exportação de açúcar. Isso mesmo, batemos o recorde histórico de quanto açúcar nós conseguimos exportar. E também temos aí, será que é um momento de precaução ou de oportunidade, né? Novas quedas no preço da tilápia faz os níveis dos preços voltarem lá 2022. Então essas são as principais notícias e outras aqui que a gente vai trazer no Giro do Agro. Sejam muito bem-vindos ao canal. Você que não é inscrito aí, se você quiser, se inscreve no canal para você acompanhar semanalmente aqui as principais notícias do agronegócio brasileiro. Além disso, temos podcasts com pessoas muito boas, de verdade. Clica no botãozinho, dá uma olhada no podcast. A gente trouxe, vai ao ar na semana que vem, o maior, a pessoa que mais teve embriões aplicados no mundo. Isso mesmo, cara. O cara aplicou, vou nem falar números, vou deixar vocês assistirem lá o podcast. Trouxemos esse pessoal do Nelore Mil, Marcos Pedrosa, várias outras pessoas aí que trazem um conhecimento gratuito para você que está aí assistindo. Então, se você se interessa pelo mundo da pecuária, da agricultura e de todo o agronegócio brasileiro, ou se você é um brasileiro que tem um pouco de inteligência e percebe que o agronegócio representa 27% do nosso PIB, vai lá, clique, assiste e entenda mais sobre o que paga suas contas, que é o agronegócio. Então vamos começar o programa primeiro com o bom dia da Lísia, né? Que eu disparei falando, dei nem espaço. Vai lá, Lísia. Pois é, o Edson hoje tá empolgado, hoje eu tô estralado, cara. A gente demorou 20 minutos pra começar, que ele tava ouvindo um trap americano aqui. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente, meus queridos. E aproveitando que o Edson deixou eu falar, eu já vou puxar os índices, que o homem tá no 12, meu filho. Chama. Tá ouvindo um trap, sei lá o que é isso. Chama. Eu sei só o que é country e sertanejo. Os preços do milho em Campinas, então, fecharam em R$ 74,41 a saca, no dia de ontem, mais conhecido como 7 de novembro. Já o contrato de novembro, CCMX 24, teve uma oscilação de 0,33% e fechou o pregão regular do dia de ontem também, R$ 73,52 a saca. Na CBOT, nossa querida Bolsa de Chicago, o contrato de dezembro recuou 0,18 e encerrou a sessão diurna a 4,28 bushels. Os vencimentos mais longos continuam registrando pequenas altas. Então a gente vê uma pequena alta, mas o preço do milho está bem estável, né? Até a semana passada a gente trouxe aí a comparação entre o contrato futuro e o preço aqui, ele está bem semelhante, não está igual a As colheitas estão sendo bem interessantes e a previsão de melhores colheitas se mantém. Agora eu estava conversando uma coisa com o Renato, que é agrônomo, a gente ia plantar agora, em novembro. Ele falou, não vamos plantar porque eu tô com medo. Tá chovendo demais, vai vir o veranico. Porque aqui é o seguinte, não veio o veranico. Ano passado, em outubro, a gente já tinha tido o veranico, que é aquela seca depois que chove. E não veio. Então a gente tá com medo de plantar e o veranico vir e arrebentar mata com a semente. Queima a semente. Só que ao mesmo tempo, a gente tem muita umidade no solo, então a gente tá naquela, vai ou não vai? Não decidimos ainda. Depois vocês deixam no comentário o que vocês estão pensando e fazendo na terra de vocês aí. Já a soja, que o Edson ia puxar, eu interrompi ele. Não, pode mandar bala. Eu não Fechou em Paranaguá, no Paraná. Cotando R$ 143,26, com quase nenhuma variação perante a semana passada, assim como o milho. O contrato de janeiro de 25, na CBOT, terminou a sessão regular a 10,26 bushels. Só uma explicação, o que é CBOT? É Bolsa de Chicago. Então a gente tem basicamente 3 índices aqui que a gente traz. O preço, que está sendo comercializado em algumas praças, né, que são alguns locais.
o preço futuro aqui no Brasil, que é o que o mercado espera, e aí a gente consegue ver isso, e o preço lá fora, porque influencia o preço aqui. É isso. Fechou? Fechou. No mercado físico do boi gordo, a tendência de alta continua, graças a Deus. Ainda pelas escalas reduzidas, ou seja, os frigoríficos continuam não tendo mercadoria, gado suficiente para abate, para manter uma escala maior, então os preços ficam maiores. E uma demanda aquecida no mercado interno, ou seja, e externo. Todo mundo tá querendo comer carne. Churrasco é bom demais. Então a gente pode dizer aí que tem muita gente segurando boi. Tá, tem muita gente segurando boi também. Por quê? Eles estão contando com uma alta. Qual que é o problema de contar com a alta, Lídia? Vira uma Todo mundo bolha. quer ganhar mais dinheiro. Não só a bolha. Vai cair. Em algum momento, você não tem condições mais, cara. Você não tem caixa pra segurar o gado dentro da sua fazenda. Você tá com um boi pronto, de 21 arrobas. Comendo. Ele tá comendo muito mais do que um bezerro, que você já podia ter reposto. Um boi magro, que a gente fala, que tá ali em 14, 15 arrobas. Então, pelo amor de Deus, vamos liberar, porque a arroba tá 320 ainda. Com isso, o destaque do dia foi nosso querido estado de São Paulo, que registrou com o boi gordo a R$ 328,14 a arroba. Na B3, o contrato com vencimento em janeiro de 2025 também registrou valorização. E o boi gordo ficou cotado a R$ 327,95. Mas aqui a gente já vê uma estabilização também. Olha que interessante. Se o boi, por exemplo, em São Paulo já está ali em 3,28, claro que isso aí foi o puxado de São Paulo. Cada praça tem um valor diferente, né? Mas o contrato da B3, que geralmente puxa de São Paulo, que é o maior local, já está em 327, 328 é o que está hoje. Para janeiro já prevê em 327, ou seja, estabilizaram. O que a gente estava vendo antes era um arroba alta, só com uma previsão maior ainda. Então você tinha vendido a 300 e estava lá a previsão a 315, 320. Agora está sendo vendido a 327, 28, mas a previsão é se manter em 327. Ou seja, isso, inclusive, quando a gente pensa em futuro, pode ser, e não será, mas pode ser um indicativo de uma estabilização, de um pico. Inclusive, a gente vai trazer isso na notícia. A gente vai trazer aqui os preços das praças no mercado físico. Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Minas, Tocantins, eu acho. Na notícia tem todos os preços dessa semana. Todas as praças. Então, fique esperto aí, quem tá segurando o boi, que já tá pronto pro abate, pensando aí em um contrato futuro. O contrato futuro já não tá prevendo um aumento. Pode ser que aconteça 1 milhão de fatores diferentes e esses fatores façam aumentar, mas só por expectativa já não tá mais. Cuidado. Então, para o frango resfriado, a média das cotações foi R$ 7,82 o quilo, representando então uma alta frente ao mês de setembro, né? A gente está falando no mês de outubro, o início de novembro agora, segundo o próprio CPEA. Já o suíno, né, a carne suína, apresentou uma média de R$ 9,45, segundo o próprio CPEA, em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa média. Mostrando também um aumento frente à carne bovina e do frango, ou seja, não tá tendo gado, né, porque tá aumentando o preço do gado, o que acontece? O pessoal vai para frango e porco. Quando vai para frango e porco, aumenta também. A única diferença é aonde? Agora tilápia, né? Que, infelizmente, continua uma média negativa e apresentou uma média nacional de R$ 8,91 o quilo no norte do Paraná. Foi a melhor média. Enquanto em Morada Nova de Minas, norte e oeste do Paraná e no Triângulo Mineiro, a média apresentada foi mais real e foi de R$ 7,63 o quilo, segundo os dados do CPEA. 8 tava puxado. Tava caro. E é caro assim. O produtor fica puto a gente falar. Falar que tá caro pra um cara não é que tá caro, tem um custo. Tava acima do esperado do mercado pelo que estava sendo cotado. Só que, como nós traremos nas próximas notícias, a gente bateu os números de 2022, que foram os dos piores do mercado da piscicultura. Ou seja, o preço da tilápia recuou tanto aí que a gente chegou ao patamar de 2022. E olha, a gente fala, pô, mas tá, 2022 são 2 anos só. Só que o que a gente teve de inflação nesses 2 anos já era para estar um valor muito mais alto, né? Agora, puxando etanol e açúcar, né? A média CPEA do etanol foi registrada no dia 25/10, R$ 2,60 e dolarizado, $0,45. Então apresentou uma variação aí, um aumento de 1,66 no comparativo de uma semana para outra. Novamente, a gente já tinha um aumento na semana passada, agora a gente teve um novo aumento aí. Já o açúcar apresentou sua última cotação a 166,9 centavos a saca, uma variação também de 1,4%, sendo negociado então dolarizado a $29,22.
que é centavos de dólares de acordo com o próprio CPEA. Aqui um adendo, qual que é a grande perspectiva? Por que o açúcar e o etanol teve uma alta tão grande? Além da produção, além dos quesitos materiais que envolvem a produção, a comercialização da cana-de-açúcar, né? A gente tem uma questão que é o etanol e o açúcar, eles são extremamente dolarizados. Por isso que é o único índice que a gente traz o valor em dólar também. Então, assim, é uma commodity muito dolarizada. E o que aconteceu agora? O dólar bateu quase R$6. Tem muita gente que falou que chegou a R$6, mas é mentira. Não chegou a R$6. O Google colocou R$6, mas não é verdade. Chegou ali a 5,87 e depois deu uma recuada, né? Mas o dólar está em um patamar histórico. A gente nunca, na história, nunca teve um dólar tão alto. E por quê, cara? Por que o dólar ficou tão alto? 2 motivos. O primeiro é, a gente tem um Brasil aqui onde a gente está muito inseguro com relação a corte de gastos. Então, o governo está arrecadando mais do que nunca arrecadou, batendo recorde atrás de recorde no comparativo mensal, ou seja, outubro foi o recorde. A gente nunca arrancou tanto dinheiro da população igual arrancou agora. Literalmente arrancou. E mesmo assim, mesmo pegando a maior quantidade de dinheiro que já pegou na história, ainda está gastando mais que está pegando. Ou seja, déficit primário de arrecadação, de caixa. Dessa forma, o que o mercado espera? O que o mundo inteiro espera? Ô Lula, como que você vai fazer para cortar alguns gastos que estão sendo distribuídos? Por quê? Porque você está arrecadando, não tem como tirar mais dinheiro do povo. Só que você está gastando muito. O que você vai fazer? E aí a gente não tem nenhuma medida. Hoje, inclusive, de sexta-feira, que a gente está gravando isso aqui, o dia 8, e tem uma reunião marcada entre o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o presidente Lula, para eles apresentarem aí uma medida de corte de gastos. Só que já tiveram várias reuniões e não foi apresentado bosta nenhuma. Então, quando apresentar uma medida que tenha pelo menos uma expectativa de como vão conter esses gastos, aí a galera começa a confiar um pouquinho mais no Brasil e a gente tem uma redução, um aumento do real que faz com que o dólar abaixe. Então, quando o real sobe, o dólar abaixa. Quando o real começa a perder valor, o dólar sobe. Então, isso é um dos fatores que fez aí o aumento do etanol, o aumento da cana. O outro fator, pessoal, apesar do Brasil ter todo esse caos, não envolve tanto o Brasil. Que é o quê? Eleição nos Estados Unidos, Donald Trump eleito, dólar subiu. Por quê? Porque agora confiam ainda mais nos Estados Unidos. Por quê? O Trump é um administrador muito bom, tem políticas mais liberais, não tem uma política expansionista semelhante aos democratas lá. Então, para a economia, o Trump é melhor que Kamala Harris, de acordo com a expectativa do mercado. Então, quando o Trump ganhou, mesmo que o real tivesse permanecido igual, ou seja, mesmo que no Brasil tivesse permanecido a mesma coisa, o dólar aumenta. Então, sempre quando a gente pensa em aumento do dólar, é sempre uma comparação com o real. Então, sendo o real abaixando ou o dólar aumentando, a gente tem essa disparidade e aí deixa o seu etanol e o açúcar mais caro. E vocês acabaram de ter uma aula de economia gratuita. Chama. Então, vocês pelo menos se inscrevam no canal, e dá porque isso aqui é aí. caro pra caramba, bicho, se você for pagar alguém pra ensinar. E outra, a gente tá fazendo ao vivo. Então, uma coisa legal desse programa é comenta, a gente responde vocês, a gente tá fazendo ao vivo. Então, tem muito erro. Inclusive, a gente erra, às vezes, aí dá um corte uma vez no ano ali, por exemplo, acontece, mas não tem aquela edição rápida, não é aquele programa todo fininho, bonitinho. Por quê? Porque é uma câmera, um trem aparecendo aqui que a gente escreveu o roteiro inteiro, o Lucas aqui do nosso lado aqui, que sempre tá correndo a mulher dele aqui, e eu e a Lisa. É só isso. O programa é isso. Hoje tá gravando mais cedo. Tá gravando bem mais cedo. O dia que ficou 6 horas, o Lucas teve que correr, porque quase rolou um divórcio aqui, né? O Lucas é na correria mesmo. Que sacanagem. Então, assim, é isso aqui, a gente tem o nosso conhecimento, que a gente estuda de mercado, passando aí pra vocês, atualizando de mercado. Então, pelo menos dá uma curtida aí, se inscreve no canal, o canal tá crescendo, esse canal vai ficar bom demais ainda. Fala então, assim, vocês são legais. Vocês são legais. Dá um positivo aí que a gente até aumenta o custo. Coloca 2 câmeras ainda pra ficar cortando aí, ó. Aí fica chique. Ó, não pode ser, Lucas? Não é uma boa ideia? Vamos ver quantos comentários. Quantos comentários vai ter, quantos curtidas. Quanto mais comentário e mais curtida, mais recurso a gente coloca aí. Gostei. Pô. Já pra gente encerrar essa sessão dos índices com leite, segundo o CPEA, a média, chamada média Brasil, segue em R$ 2,80. Porém, falando em mercado físico, o que eu ouvi lá na minha região, em Santa Cruz, é que o leite está sendo negociado a R$ 2,20. E algumas pessoas já venderam a R$ 2,50. Vamos falar então, comentei uma coisa tá real. Sua região. Essa média CPEA tá meio que uma bosta, né? Ela é meio defasada. Com todo respeito à Exalc, que eu fiz MBA na Exalc, velho. Mas, pô, é brabo mesmo. Os caras pegam uns números que eu não sei de onde é que eles tiram, cara.
A Lisa tem respeito, exato. Eu não tenho, pra mim a CPEA é uma média bosta. Ou média ruim. Porque, tá essa média aí, mas a gente vai no mercado real, não tá igual. Porra. Então é isso. Esses foram os resultados aí da semana. Pô, tem que falar, né? Falando nisso, a gente viajou, eu e o Brenner pro Agrofórum, né? O fórum do BTG, lá em São Paulo. Foi na sexta-feira passada. Minha cabeça tá ruim. Domingo, voltei na segunda-feira. Eu sei que segunda-feira eu tava aqui. Não, voltei na terça. Não, você voltou na terça. Na terça, né? E lá eu conversei com o Oswaldo Furlan. Então, se um dia você se inscreveu lá, se estiver escutando, um abraço pra você, Oswaldo. Ele é do GPB, né? Então, assim, que é o Grupo Pecuária Brasil. E pode ser aí que, inclusive, a gente tem algumas mudanças aí. Pode ser que o CPEA seja substituído por um novo índice aí. Então, fique esperto. Não posso falar mais nada, mas pode ser que venha novidades aí, porque eu não gosto do CPEA. Pronto. Então, eu vou falar a verdade, pô. Não aguento, não tá correspondendo. Você pega a tilápia aí, a tilápia não tá sendo vendida esse preço. Não tá não, cara. Então, a gente precisa... Cara, uma das principais coisas que a gente precisa é uma organização, e por isso, parabéns ao Grupo Pecuária Brasil, que tá encabeçando isso. A gente precisa de uma organização séria do preço dessas commodities, cara. Pô, o trabalho que é para produzir, por exemplo, na pecuária, para você produzir, você ter ali um boi pronto pro abate, em perfeito estado, aí você chega para vender, não tem um índice claro de quanto que tá valendo o boi. O índice é o frigorífico. É o frigorífico tem que manda lá. Na Minerva, no JBS direto, e os caras dependem quanto que tá, do que eles vão te falar. É duro, cara. Agora, se tiver um índice claro, universal no Brasil inteiro, você pode pensar, eu não vou vender em Goiás, eu vou pagar o frete, mesmo sendo caro, para levar ali para Minas Gerais, porque lá tá vendendo mais. Então você começa a ter uma negociação mais inteligente aí pro pecuarista. Então, cara, o que tiver de benefício aí, de informação de preço, pode contar aí com a gente, com a UVP e com todo mundo, que é necessário organizar isso aí. Hoje o programa tá esticado. Tá bom, hein? Merece uma curtida. Curte isso aí, cara. Vamos logo. Vamos agora começar as notícias, então. Vamos. Então, notícia primeira é sobre a eleição do Donald Trump. Então é isso mesmo. A gente tem aí os impactos no agro brasileiro, né? Que o aquecimento global nos Estados Unidos já abriu espaço para o milho e também o algodão nacional, de acordo com o presidente da quê? Volta um pouco, Lucas. Da agência. Isso. Então, posso puxar aqui? Então, eu só quero mandar um abraço pro pessoal que tava chiando que o Trump foi eleito. Vocês vão ganhar mais dinheiro, vocês vão ter mais do que chiado do capitalismo usando iPhonezinho, tênis da Adidas. Mudou nada. Me ajuda. Mudou nada. Só queria falar isso mesmo. Tá louco? Mudou nada. Só um desabafo. Um desabafo individual. Eu tava engasgado. Só o desabafo da Liz aí. Então é isso. Então os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Só perde pra China porque a China é um mundo velho de gente. Tem que falar a verdade. Como é que compete com 1 bilhão de pessoas, né? Então a eleição do presidente norte-americano Donald Trump, confirmada nessa quarta-feira, agora dia 6, deve acirrar as relações entre as duas maiores economias do mundo. Por quê? Porque o Donald Trump é doido mesmo. Ele vai lá, visita a Coreia do Norte, atravessa a pé. Cara, o Donald Trump atravessa a pé a Coreia do Norte, sabe? Ele vai lá e aperta a mão do japonês. Opa, aí não. do coreanozinho lá, o Kim Jong-un. O Kim Jong-un lá. Então, essa avaliação do presidente da Agência Brasileira de Promoção às Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, o Jorge Viana. Além disso, para o Jorge Viana, de acordo com ele, o novo mandatário da Casa Branca já demonstrou em seu mandato anterior, 17 a 21, que vai na contramão do mundo em reconhecer impactos de mudanças climáticas. O Donald Trump tá nem aí, essa é a questão. Se tá certo ou errado, aí julgam vocês. Os eventos extremos... Abre aspas para o que falou o Jorge Viana. Os eventos extremos climáticos estão afetando a produção agrícola nos Estados Unidos, inclusive favorecendo o Brasil no caso do algodão e do milho. Segundo ele, além disso, outro desafio ao país se dará no ano que vem, quando o presidente Lula deve presidir o BRICS, o bloco econômico ali que conta com Rússia, China, Índia... nego bom. E esse BRICS agora tá virando bagunça, querem colocar Afeganistão, enfim, vamos lá. Então, assim mesmo que os desafios aumentem, né, com o Brasil presidindo o BRICS, o presidente ali do Apex acredita que cabe ao Brasil focar o apoio em quem quer plantar, produzir e exportar. Aí falou bem, é isso mesmo. É isso que a Apex está fazendo aqui na Ásia, que é o segundo maior mercado, que é o grande mercado comprador do mundo, né, com mais de 1/3 da população do planeta, quando você junta ali a Índia e China. Então tem 3 bilhões de pessoas ali na Ásia, com um PIB de 30 trilhões de dólares,
querendo comprar produtos ali, então o Brasil tem que vender para a Ásia mesmo. Então, essa é a posição do Jorge Viana, Jorge Viana, né? presidente Que é o da presidente nossa da Apex. querida Apex. Alguém tem que falar o que ninguém fala É. dessa bosta desse governo que só mete a lenha no agro, que é a única coisa que tá trazendo dinheiro pra essa... Desculpa, eu amo meu pai. Vamos falar aqui. Só pra seguir nessa bosta que tá acontecendo aqui, a recuperação judicial tá crescendo no agronegócio com a apresentação de alta de 20,5% no terceiro trimestre no número de empresas. É muita recuperação judicial. Fala acontecendo. sério, meu querido. Meu Deus. O avanço teria sido impulsionado por queda nos preços das commodities, elevação dos custos de produção ao seu imposto e alto nível de endividamento dos produtores rurais. O setor agropecuário brasileiro registrou, então, esse aumento de 20,5% no número de empresas em recuperação judicial nesse terceiro trimestre do ano de 2024 e totalizou 264 empresas no período, de acordo com o monitor RGF de recuperação judicial. Esse avanço teria sido impulsionado pela queda nos preços das commodities, elevação dos custos, como já dizemos, e o endividamento dos produtores. 39 novas empresas do setor entraram em recuperação judicial, mais que o dobro das 15 do segundo trimestre. No mesmo período, 18 empresas deixaram a recuperação judicial. Alguma coisa positiva aconteceu. Dessas, 8 retornaram à operação normal. A pesquisa da RGF ainda indicou que 5 atividades concentraram 75% dessas recuperações no nosso setor agropecuário, sejam elas cultivo de soja, com 80 empresas, criação de bovinos para corte, ou seja, o que você vai colocar no seu prato, com 54 empresas, o cultivo da cana-de-açúcar, com 42, serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita, com 12, e o cultivo do milho, fechando aqui essa triste lista, com 11. O que isso quer dizer, pessoal? Em relação ao preparação da terra, você não chega lá e só joga semente, não é igual plantar horta, não, que você vai dar, se Deus quiser, vai nascer. Você tem que gradear, você tem que... Passa calcário, arar. Jogar o calcário. É tudo muito caro, você tem que se planejar para isso. E você está gerando emprego. Se está gerando emprego suficiente ou não, não compete a mim falar. Mas existe a geração de emprego e as empresas estão quebrando. Estão entrando em recuperação judicial, o que é muito triste para elas, enfim. Vou parar de desabafar aqui. Em termos regionais, São Paulo e Goiás lideram, infelizmente, com 46 empresas do ramo agropecuário. Cada estado nessa recuperação. Seguidos por Mato Grosso, com 43, e o Rio Grande do Sul, com 35, além de todos os problemas climáticos que o estado, infelizmente, passou. Olha que interessante, mesmo com todos os problemas das enchentes lá, Rio Grande do Sul tá com 35 empresas em recuperação judicial. E eles estão plantando muito bem, cara. Então, e agora aqui, que é Goiás, Mato Grosso, né, que são um país que não sofreram essas catástrofes, tá com 46 empresas em recuperação judicial, ou seja, está acontecendo muita coisa com o agronegócio, que essas empresas estão entrando em recuperação judicial para não quebrar. Então tem que ter um apoio aí dos nossos governantes para ver o que está acontecendo aí e ajudar isso aí, porque é o 27% do PIB, eu sempre gosto de lembrar isso. E o aumento nesses pedidos de recuperação judicial se estendeu a outros setores do Brasil. No total, o número de empresas em recuperação no país alcançou 4,408 no terceiro trimestre, crescimento de 4,4% em relação ao trimestre anterior e o maior patamar dos últimos 15 meses. Olha, uma coisa, para a gente finalizar essa notícia, uma das coisas mais importantes para vocês entenderem que afeta muito mesmo, é paralelo. Quando tem um aumento da recuperação judicial, ou seja, empresas quase quebrando, e aí entram em recuperação judicial para não quebrar, porque seria um prejuízo para o Estado inteiro, né? Quando eu digo Estado, eu digo as pessoas. O que tem paralelo a isso? Alta taxa de juros. Quando vocês ouvem aí Selic, o que é a Selic? É a taxa de juros definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do país, do Banco Central, que hoje é presidido pelo nosso querido Roberto Campos Neto, que agora vai sair e entra o Gabriel Galípolo. Nesse caso, o que tem a ver isso tudo? Vamos simplificar. A taxa de juros ela é definida pelo Banco Central, né? Inclusive independente ao governo. Quando a taxa de juros está alta, significa que todos os juros de empréstimos, de tudo, ficam altos. Quando eles ficam altos, o que acontece com isso? O produtor rural, na hora de fazer algum pagamento, não consegue mais uma taxa boa, porque apesar de ter o
Pronap, Pronamp e tudo mais, eles acompanham essa taxa de juros, eles ficam abaixo, mas eles acompanham, entendeu? Os juros bancários, eles aumentam, porque se eu pego se eu posso emprestar para o governo, pegar do banco tem que ser um pouco maior, entendeu? Então você tem ali esse movimento de todas as taxas de juros junto com a Selic. E mais do que isso, imagina que um cara que tem uma grana muito grande, o cara que tem bilhões aí parados, na hora de ele investir, ele vai investir aonde? Ele investe. Por que ele ia fomentar algum setor da economia e colocar o dinheiro numa empresa, seja no ramo agropecuário ou alguma outra coisa? Por que ele vai contratar? Por que ele vai investir na empresa se ele pode deixar parado com o governo rendendo agora 11,25%? Pra que ele vai trabalhar alavancado se ele pode trabalhar com Ele pode trabalhar entregando lá, entendeu? Por exemplo, na época do Temer, a gente estava ali com os juros, conseguimos colocar os juros a 2%. Ou seja, ninguém ia deixar o dinheiro parado rendendo. Todo mundo colocou na economia, a economia começou a girar. Agora a gente tem um juros a 11% e 25%. Aí ninguém coloca o dinheiro na economia, a economia não vinga, as empresas entram em recuperação judicial. Aí você pensa, então é só abaixar. Eu ia falar isso agora, vai te falar que é só cortar. Só que o que acontece? Agora que vocês vão entender um pouco mais no geral. Quando você abaixa, primeiro, por que levanta a taxa de juros? Porque aí quando você coloca a taxa de juros alta, você fica mais atrativo para captar dinheiro externo, porque dinheiro interno também, mas principalmente externo, e faz com que as pessoas comprem real, comprem na moeda real, entendeu? Quando faz isso, a inflação diminui, ou seja, a inflação dá uma segurada, por quê? Porque entrou muito real no Brasil, o real perante ao dólar ganha um pouquinho mais de valor. Quando você tem uma taxa de juros baixa, as pessoas não investem no Brasil. Porque, por que eu vou investir no Brasil com a taxa de juros dessa? E aí o real sai do Brasil e transforma em dólar. E aí o real abaixa o dólar. Então a taxa de juros, a Selic, ela está alta agora justamente para não deixar a inflação estourar e o dólar ir lá em cima. Então a taxa de juros é o mal necessário, é o remédio ruim, mas que faz com que a economia não desande. Então a gente está... Sempre quando você pensa um governo bom, é um governo que consegue manter uma taxa de juros baixa. É só isso. Se o governo, hoje, a gente tivesse a taxa de juros a 2%, que é no caso quando tinha o Temer, eu não estou falando bem do Temer, não tenho rabo preso com ninguém. Estou falando que lá tinha uma taxa de juros a 2%. Se hoje a taxa de juros no governo Lula fosse de 2%, o dólar estaria a 15, 20 reais. Só para vocês entenderem a perspectiva. Por quê? Porque ninguém colocaria dinheiro no Brasil, entendeu? E aí tem outras questões também, é muito mais complexo analisar isso, porque tem questões macroeconômicas, Estados Unidos está com a taxa alta também, então... O ponto é, por que tem muita recuperação judicial? Porque a Selic está em 11,25% e com perspectivas de aumento. Então por que alguém ia colocar dinheiro em empresa? Por que a empresa vai contratar? Por que se eu posso deixar o dinheiro parado com o governo? E por que a Selic está alta? Porque o governo não está dando estabilidade suficiente de corte de gastos e de tributação e jurídica, com o STF fazendo merda também. Eu posso falar isso depois? Pode ficar à vontade, você tá certo. Agora eu não gosto de falar mal do STF, mas enfim, pelo fato de que... E aí deixa aí o governo meio toda essa perspectiva macroeconômica faz com que a Selic tenha que estar alta, e aí a gente vê o resultado nessa notícia. Recuperação judicial de muitas empresas, inclusive do agronegócio. E, cara, a gente vê a resiliência do produtor rural. Porque o cara podia vender o patrimônio, ou simplesmente não plantar, não produzir, não fazer nada, e deixar o patrimônio dele ali expandindo. Dizem que produtor rural é tudo rico, não precisa de mais nada, né? Só explora os outros. Seria muito fácil, não trabalhar alavancado mais. E agora vamos para a terceira notícia, da estabilidade do boi gordo. A arroba do boi gordo, então, tá apresentando estabilidade no preço nas principais praças de comercialização, depois de constantes altas. As exportações seguem robustas e o Brasil já está estabelecendo, antes do ano acabar, um recorde histórico na atual temporada. O mercado físico do boi gordo volta a apresentar alta em seus preços. Liz, você acabou de falar estabilidade, porque a alta não foi muito grande. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o ambiente de negócios ainda sugere por novos reajustes no curto prazo. De acordo com o Fernando Iglesias, analista, as escalas de abate permanecem encurtadas em grande parte do país. Abre aspas. Importante mencionar que as exportações seguem robustas, com o Brasil já estabelecendo um recorde histórico na atual temporada, com volumes impressionantes embarcados. Os preços da carne seguem em alta no mercado interno, mas há limitações em função do baixo poder de compra da população. Foi o que a gente trouxe mais cedo. Está ficando muito caro. O salário mínimo não acompanha isso, a maior parte dos salários brasileiros não acompanha. Caro não, porque eu produzo. Tá ficando caro de acordo com o que o povo consegue pagar.
Enfim, isso aí tá ajudando a migração para proteínas de menor valor agregado. No caso da carne de frango, dos embutidos e do ovo, que são maravilhosos também. Eu tinha prometido que a gente ia trazer os preços no mercado físico. Chama. Os preços médicos da arroba do boi no mercado físico de São Paulo chegaram a ser negociados a R$330 a arroba. As negociações no estado se concentram a 325 a prazo. O que é a prazo? Você vai demorar 30 dias para receber. Então, se cair, se cair para 315, o frigorífico ainda vai te pagar 325 na arroba. Se subir para 340, você ainda vai receber 325 na arroba. Então, é um tiro no escuro, entre aspas, mas preço, é sempre para mais. Se hoje eles estão negociando pagamento à vista 315, e se você esperar até 30 dias, eles vão te pagar 325. Eu prefiro vender no prazo. Já em Minas Gerais, as negociações foram acima da referência média no estado. No Triângulo Mineiro, a indicação foi de até 320 a 325, igual São Paulo. E em Goiás, nosso querido estado, os negócios chegaram a 320 reais a prazo em Goiânia. Em Mineiros, onde fica uma das plantas da Minerva, também foram relatadas operações em até 320. No Mato Grosso do Sul, região de Naviraí, 320 também. E em Campo Grande, mesma coisa. Você quer puxar seu estado? Mato Grosso aí, em Rondonópolis, né? Tem relatos de negócios aí a 310, 315 a arroba. Já em Cuiabá também foram relatadas negociação no mesmo patamar, de 310, 315. E aí agora, vamos fazer a nossa próprio índice CPEA, que é o seguinte: qual que foi aí alguma negociação que você teve acesso? Qual que foi aí o preço que está sendo cotado aí na sua região? Que a gente vai ver. A média está sendo aí em torno de 320, 315, né? De acordo com o CPEA. Aí São Paulo puxa para 328 e aí a gente tem uma média ali CPEA. Mas essa aí não é da CPEA, não. Essa aí é mercado físico mesmo. Mercado físico. Então você ligar na JBS agora vai ser esse preço. Então só que oscila muito o quê? Provavelmente isso aí é o que a gente chama de boi China. É aquele garrote mais novo, não tem menos até gordura. 30 meses. É o mais gordura entremeada. É o boi que o pessoal de fora prefere comer. Ruim pra caralho. Eu gosto daqueles 3 dedos de gordura assim que meu coração chega e fala, meu Deus, eu vou parar. É aquele que dá um susto mesmo. Preferências. Então agora vamos para a notícia número 4, que é sobre o Banco Central, que agora é agro. Notícia Isso boa. mesmo. O índice de commodities do Banco Central sobe para 4,61% em outubro perante setembro. A alta foi puxada pelo setor agropecuário, que subiu 3,65%. Commodities no segmento acumulou alta de 23,79% no ano, ou 23% de alta de commodities em 12 meses. É isso, é o agro que paga a conta e tá nem aí. O índice de commodities então, do Banco Central, o IC.br, avançou 4,61% em comparação a outubro, na comparação com setembro. Informação da própria autarquia, que é o Banco Central. A alta foi puxada pelo setor agropecuário, que subiu 3,65%, e o índice de metas, que avançou aí 6,47%, de metais, né, que avançou aí 6,47%, enquanto energia teve uma alta também de 6,17%. O ICBR ele representa ali uma média mensal dos preços em reais de conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da economia brasileira, para a inflação. Ou seja, você pega ali ferro, você pega grãos, você pega leite, você pega algumas commodities, etanol, e faz uma média das commodities. E aí quando você vê, as commodities do agro puxaram aí esse índice para cima. Próxima notícia. O Edson tá ligado no 320, Bora. cara. Então a quinta notícia aí é sobre o açúcar. Batemos o recorde histórico de exportação. Parabéns aos envolvidos aí. Lucas, parabéns aí pra você também. Expectativa é que o país embarque aí cerca de 40 milhões de toneladas de açúcar em 2024. O Brasil exportou 31,68 milhões de toneladas de açúcar entre janeiro e outubro de 2024. Já tem mais 2 meses ainda, mais então 2 vai bater meses. os 40. Hoje já bateu o recorde histórico antes do final do ano. Antes do final do ano. Isso foi maravilhoso. Mais É o mundo velho de açúcar. Com receita cambial de 15,45 bilhões. O número já é superior à soma de todo o ano passado, quando 31,28 milhões de toneladas foram vendidas internacionalmente, de acordo com a nossa querida SECEX, Então, Secretaria de Comércio Exterior. Se a gente fosse simplificar, imagine que o ano inteiro passado, 2023, a gente embarcou menos do que a gente embarcou até agora. Loucura, cara. No mês de outubro, a gente tem mais 2 meses aí pra gente bater o recorde histórico. Os americanos devem estar comprando açúcar pra caramba, porque eles Chama. gostam de comer Chama. trem doce. Vamos pra próxima, então? Então é isso. Aí seria bom, hein? Você Tem um tá monte de doido. blá blá blá, mas a notícia é essa. A né? notícia então, importante parabéns é aí. essa. Você que foi pro açúcar, você que É mexe porque com a açúcar. SECEX falando alguma coisa e a mesma coisa. Não.
Ninguém liga pra ser sexo. Então vamos agora para o quê? Notícia número 6. Momento de precaução ou de oportunidade, né? Tivemos aí novas quedas no preço da tilápia, como a gente vê, e os preços voltam aos níveis de 2022, infelizmente. Então em outubro, os preços da tilápia continuaram em queda em quase todas as praças acompanhadas pelo CPEA. Voltando então patamares ali de 2022. Pesquisadores do CPEA explicam que esse cenário é reflexo da oferta elevada dos peixes e a demanda que está enfraquecida, ou seja, muito peixe ali sendo ofertado e o pessoal não está querendo muito tilápia, né? É engraçado porque semana passada, uma amiga minha, Lamarque, ela tem um restaurante aqui no Jardim Goiás, aqui em Goiânia. E ela me perguntou se eu não sabia de alguém que vende tilápia, porque ela não tá achando pra comprar. E quando ela acha, tá muito caro. Olha Então isso. você vê o tanto que é defasado, dependendo do estado que a gente tá falando. E eu falei pra ela, não, eu vou começar a produzir. Inclusive o pessoal fica pedindo pra gente trazer mais informação de tilápia, eu vou Tem conversar muita com o gente querendo Vandinho, produzir. eu vou começar agora, a gente vai montar os tanques e tudo. Se o Vandinho liberar, eu vou soltar no canal tudo, do iniciozinho. Montagem do tanque, compra dos Como que vai alevinhos, ser? tudinho, do zero. Um compromisso público aqui com vocês, vou mostrar pra vocês do zero. Quanto que a gente comprou, qual a taxa de perda, qual que é o período que a gente tá pensando, por quanto que vai vender, qual que foi o preço Isso é legal, médio. isso é legal. Vai ser massa, vai Tipo, ser show. acompanhamento de como que vai Exato. ser. E aí, Vai ser bom vocês até pra querem mim. aí? Só se vocês falarem que Pressionem vocês o Vandinho, porque o Vandinho que cuida do canal aqui. Pressiona o Vandinho. Se Fala o assim, Vandinho liberar, Vandinho, libera a tilápia, Vandinho. Manda aí nos comentários aí que a Lisa vai fazer essa cobertura total na fazenda da Lisa. lá em casa. Aí sim. Porque a mulher vai começar. Eu já vou agilizar agora. Essa semana É. tá montando tanque. Então, ó, isso aqui sai no domingo. No domingo já comecem a comentar aí, Vandinho libera a tilápia. Fechou. Comentem isso que a gente vai pressionar o Vandinho aqui. Tudo aqui funciona como pressão política. É assim que funciona a vida. Aprende, a vida é assim. E segundo os dados da CSEX, desculpa, compilados pelo CPE, foram 1,7 mil toneladas embarcadas em outubro. Nossa, muito pouco. Muito pouco. Porra, E 12 mil e toneladas. mesmo sendo tão pouco, teve uma elevação de 8,1% frente Nossa, ao mês anterior. Tá Porra, muito estranho. Tem muito espaço aí. Em relação ao mês período de 2023, o volume quase dobrou. Então, assim, a gente tá num patamar muito ruim, cara. Cara, e isso que é estranho, né? Quando a gente percebe um dos maiores problemas do agro é literalmente informação. Por isso que esse canal é importante. Pô, tem 1.000 pessoas, 1.100, 1.110, acho que tá. Mas, pô, quando isso aqui bater 10 mil inscritos, a gente vai conseguir organizar parte das cotações. A gente vai ter cotações de estado e a gente centraliza tudo aqui. Porque, cara, como que tá faltando tilápia aqui, não tá achando, e aqui tá dizendo que a oferta tá grande, mas a demanda não tá boa, sendo que a demanda tá aqui na nossa cara. Tá errado isso aí, cara. Cara, eu fico vendo esse negócio de tilápia 7,80, eu penso aonde? Aonde? É. Porque aqui em Goiânia é tão caro, bicho. Meu Deus do céu. Então vamos ler agora os comentários que vocês A deixaram gente ali vai ter que abrir o YouTube, porque eu no esqueci vídeo de pôr. anterior. Então, nenhum problema. A gente vai abrir no YouTube aí os comentários que vocês deixaram no vídeo anterior e já deixa o comentário aí pra gente responder no próximo vídeo, pessoal. Eu já vou responder o Edu MC Neves, assistindo direto de NJ, New Jersey, USA. Isso é amigo seu. Isso é amigo seu. Meus E amigos ele- não estão em New Jersey. E ele, inclusive, falou aqui, ó, podiam aprofundar um pouco na piscicultura. Combinado, só pedir no próximo. Olha, ó, comenta aí pro Vandinho liberar aí, ó. E o nosso primeiro comentário técnico do Lucas RT 796, charado Lucas, contrato de soja futuro tá complicado, preço lá embaixo. A gente recebeu o Marduk, vai sair um podcast com ele também, que é o presidente da Do CTA, o Conselho não lembro agora. enfim. Dentro da FIEG, o cara inteligente plantador, pra o cara caramba. pecuarista planta aí, ó. O cara também planta eucalipto, tá ajudando Fera aí na dentro. silvicultura. Tanto na FAEG quanto na FIEG, cara, pô, o que ele entregou de conhecimento na mesa, que você parar, tirar 1 hora da sua vida e assistir, cara, pra você que mexe com agro, sensacional. você tá Você não tem doido. acesso a ele de maneira fácil. A gente conseguiu gravar, mostrar ele dando dicas aí muito claras sobre agronegócio pra vocês. E a gente tava comentando que não é que a soja necessariamente tenha caído, ela corrigiu. Essa foi uma correção, Teve pô. um boom muito grande no ano passado, que não tava normal, gente. Então ela corrigiu, ninguém quer ver queda. Até o Lucas tava brincando que a galera acha o massa quando sobe, mas depois não se prepara pra correção. E corrigiu. Acho que a tendência agora é a gente continuar mantendo os preços nesse patamar, com às vezes um aumentozinho não muito significante, como nós vimos no ano passado. Maravilha. Temos aí o Nicolas Bacher Grancelli, que disse, compra erva da Django, boa. Eu perguntei onde, ele não me respondeu. Aí eu pesquisei no Google e mandei pro Edson. Aí eu vou comprar agora. Boa. Porque essa erva aqui, cara, tá Cara, triste, cara. erva sabor burrito, meu pai. Cara, que Ô, erva sério, não, é lixo, ruim pra caramba a Que erva, erva velho. ruim, Na cara. boa.
Pô, parece que... Nossa senhora. Parece que eu Ô, tô... o pessoal da Texas Center podia mandar umas ervas pra gente, eles têm. Fica aí a Fica questão, aí, ó. Fica aí. o Paulo Ó, deu consultoria pra vocês, hein? temos aí, faltando um patrocínio aí, ó. Eu acho, pô. Pô, patrocinar erva de tererê e chimarrão, eu tô feliz. Você E tá aqui eu doido. tenho o Bruno Pizar da 7872, que disse, marcando presença na UVP Agro, UVP Capital, canal do Raul, logo tá na UVP Cripto. Esses são nossos canais. Pô, esse aqui é o canal UVP Agro, temos a UVP Capital, que a gente grava aqui de manhã, participação ilustre do nosso querido Lucas aí, só com a voz do além. Temos também o Investidor Sardinha, o canal grande, tem o Raul Sena apresentando. E também temos, para quem gosta de criptomoedas, NFTs e tudo mais, esse mundo mais tecnológico, temos o AUVP, eu ia falar o UFC Cripto, né? O AUVP Cripto ali, com o Dudinho apresentando, sensacional também. Então, pô, de conteúdo que a gente entrega de forma gratuita aí pra vocês, aí ó, pra respeitar, não tem ninguém que faz É isso não. brincadeira, E hein? põe alguém aqui no YouTube que informa vocês dessa forma aí, os seus pessoas legais. Temos aí o The Body Fake, mandou ótimo programa. O Edu Neves falou, chama, Poatan. Inclusive temos luta agora, no sábado agora. Meu Nosso Deus. Carlos Prates, lutador do UFC brasileiro aí, peso meio médio, vai representar o Brasil lá fora, batendo em gringo. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica alegre. Hoje é sexta-feira. Qual que é o seu... dia Manda do... um recado final aí pro Vamos? pessoal. Então Chama. vamos lá. Hoje é sexta. Sua semana foi boa? Foi ruim? Não sei, é uma pergunta retórica. A minha foi maravilhosa. A Juliana veio me visitar de Houston. Ontem foi triste, ela voltou. Ela foi embora. Mas é isso. Eu tenho culpa da minha melhor amiga morar lá? Eu não tenho. Eu tenho culpa do Edson não ter melhor amigo morando lá? Eu não tenho. Não, pô, eu vou. Ó, por que eu tô gravando numa sexta? O dia de eu gravar é quinta, moçada. Eu já devia estar na roça. Eu estou aqui porque um amigo meu está mudando pro estado do Edson. Ele tá indo lá pra Água Boa, no nosso grande, Água maravilhoso Boa. Mato Grosso. Cidade Então, competitiva Bertinho, Canarana. Lembre Canarana o que maior eu que estou Água Boa. fazendo. Estou ficando aqui por você. Fiquem pelos seus amigos, comentem o vídeo, abram uma cerveja, sejam felizes, não encham o saco. E é domingo que vai ao ar, então você, pô, domingo dá pra tomar Ô, uma, né? domingão, ô, sério, brincadeira, você acordar na paz, ouvir o galo cantando, abrir, fazer um tlap-tlap na latinha e Nossa, pôr o Leonardo chama. José Rico. Vambora. Chama.